Bem-vindo a mais um episódio de Mudando de Assunto Pode. E o que temos para hoje, Amandita? O que temos para hoje, que nas últimas gravações aí falamos sobre o assunto saudade. Eu entrei no assunto luto e esses dias eu estava dando uma olhadinha, né, no episódio para editar, e eu estava me sentindo, assim, super tensa vendo o vídeo. Não que eu tivesse tensa em falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu falo bastante, já falei aqui pra vocês que eu converso muito com os meninos sobre isso, tenho grupo de amigas que falamos bastante sobre o luto, mas eu acho que eu estava tensa e querendo ou não estava revivendo um pouco dessa história de novo, sabe, amiga? Então é algo que fica ali e me assistindo, vendo eu falar sobre o luto, eu fiquei, Você reviveu né, isso? não me incomoda falar sobre, mas eu me senti, assim, tensa falando, né, eu acho que é um pouquinho da saudade, um pouquinho talvez as pessoas que eu fale sobre o luto já sabem um pouquinho do que eu falo e agora eu tô falando para um monte de gente que talvez não faça nem ideia do que aconteceu comigo, ou que Eu não também já tenha sabia, vivido. eu não sabia Pois dessa é. história. eh, e você foi me contando aquele dia, minha cabeça não parava de pensar, assim, eu saí muito pensativa, segui pensativa, né, Uhum. em tudo que eu escutei, que eu ficava assim: "Meu Deus do céu". Porque a despedida já não é fácil, normalmente, É. né, quando você muda e as pessoas estão vivas e tudo mais. Aí você o que mais impactou, né, seu pai estava bem, não te prepa não você não teve um preparo, assim, né, porque eu vivi isso, por exemplo, no primeiro mês que eu estava aqui, indo já para o segundo, minha avó faleceu. Eh, Só que eu estava me despedindo dela já fazia uns 2 anos. Uau. Então a gente sempre, estava esperando assim, a gente nunca espera receber A essa gente notícia, nunca mas quando espera. E eu costumo falar, amiga, que não tem dor maior que a outra, que eu tenho é, amigas que passaram por esse processo do luto já estando aqui, e os pais doentes. Mas é isso, a pessoa meio que vai se preparando e tal, mas não é que a dor delas é uma dor menor que a minha, não, não é. não, de jeito nenhum, Mas é é. isso, eu acho que o corpo, né, ali vai se preparando e tal. O meu foi realmente aqui a ruptura de É, tipo, eu acabei de falar com ele, como assim, né. Então eu acho que, acaba sendo dificulta também a questão do processo do luto, né. Porque é aquilo, você sempre é. fica na expectativa da próxima ligação, da próxima e não tem. Então E isso é me deixou, assim, sair daquele episódio também, eu falei: "Caramba, meu, que coisa difícil, né". E as despedidas são inevitáveis quando a gente muda. Eu passei de novo, né, a mudança de São Paulo para Porto Alegre me preparou para isso. Foi sim. minha primeira despedida, assim, de não ter mais o contato diário com a minha família, com a minha mãe, as crianças, tendo essa vivência que é maravilhosa. Então eu já tive isso, né, de receber visitas só de vez em quando, tudo mais. Mas em contrapartida também a gente estava indo para um lugar que tinha a família do meu marido. Hã. Então, né, foi a gente estava empolgado para viver também essa nova experiência. "Ah, Sim, que sim, legal, a gente sim. vai ter uma vivência ali com eles, tudo mais". Então e aí só que quando você muda de país, aí isso muda se você não tem parente perto, né. Então essa despedida de Porto Alegre pra Espanha, acho que foi muito mais dolorida pra mim, assim. Por Ah, eu isso, porque a gente imagino. sabia que era mais difícil. A Sim. gente fica com as desculpas quando vai falando tchau: "Ah, não, mas hoje em dia é fácil, né, tem vídeo, A ligação, a tecnologia. passagem é um pouquinho mais prática de ser comprado do que antigamente", mais ou menos, Aham. não é assim. Mas foi bem difícil e, a gente estava num momento, assim, que eu não me despedi muito da família, na verdade minha mãe, uma amiga minha, Camilinha, minha irmã, foram pra lá e me ajudaram, nesse processo de mudança, Ah, assim, que legal, e que foi legal. maravilhoso. E aí você entende, né, que essa saudade mexe tanto com a gente, porque a gente fica gente, quantas pessoas maravilhosas que a gente A gente deixa encontra na vida e eu tinha é, teve uma amiga minha que, assim, ela me emprestou o carro dela todos os dias. Quem uau. empresta carro, assim, sabe, pra levar as crianças, buscar tudo que eu precisava, deixava lá no painel, a gente
se falava: "Ah, hoje eu vou", ela nem precisa me pedir. A Carol, você conhece virtualmente também. Sim, beijo, É Carol. que um beijo, amiga. E a Carol, a família dela, a gente era muito conectado ali, Sim. graças a Deus, onde eu moro, eu encontro vizinhas, assim, muito abençoadas. Então a Carol com essa questão do carro e me ajudando emocionalmente, tudo ali, se fazendo presente, uma boa companhia. Minha outra super amiga, vizinha, a Júlia, a gente brincava que a gente era o trio do condomínio, sabe, nós 3 sempre Vocês juntas moravam no mesmo condomínio, as no 3? mesmo condomínio. E com filhos com idades parecidas, então, Nossa, imagina como era a festa, né. E a Júlia também foi uma amiga, assim, nossa, ela é muito divertida, uma amiga muito presente. Foi ela me levar no aeroporto, a Carol, o Índio, que é o marido da Carol, gente, assim, eu não sei o que que eu seria demais, que sem essas demais. pessoas. Então me despedir ali, porque no aeroporto eu não estava com família, minha mãe tinha ido embora um dia antes para São Paulo. Aham. Eles foram, assim, minha base ali, sabe. E eu acho que isso é legal das mudanças, você vai criando raízes por onde você passa. E, Mas e você vai deixando raízes, você vai construindo raízes se você planta a sementinha, é. porque às vezes as pessoas esperam coisas sendo que não foram plantadas, né, então tem Ah, esse ponto é este verdade. este adendo. É. Olha que engraçado, amiga, ouvindo você falar, né, das amizades, eu óbvio, não diminuindo a saudade de outras pessoas, de outros amigos. Mas já falei da Daia que eu brinquei com ela que todo episódio eu tenho que falar dela, pra ela ouvir todos, porque e ela falou que se eu falar mais de outra amiga, ela vai dar treta. Então, beijo Dai. Quando eu vim pra a Dai é minha irmã, assim, e ela tem um filho da idade do Antônio, e ela tem uma menininha quase um ano mais nova que o Bento. Eles fazem aniversário no mesmo ano, só que o Bento em fevereiro e a filha dela em dezembro. E assim, quando a gente foi vir pra cá, e eu tive a data, eu chorava. Sou pouco chorona, né, eu chorava de soluçar, Ai. porque eu falava: "Ela não vai lembrar de mim, a bebezoca não vai lembrar de mim". E ela É. falava: "Amiga, fica tranquila, ela vai lembrar de você, ela". Eu vim em abril, em setembro eles vieram pra cá já visitar a gente. Então, assim, ela falou: "Eu não vou deixar ela esquecer de você, em setembro eu tô lá". Então meu coração já ficou mais quentinho, porque eles foram as primeiras visitas que a gente recebeu. Então eu já fiquei mais assim: "Nossa, ela vai vir e tal", e ela veio realmente naquele ano. E assim, se eu te falar da minha relação com a bebezoca, é fora do Maravilhosa. comum. A Ai, bebezoca que vê coisa alguém com boa. cabelão: "Ai, tia Amanda". A bebezoca vê alguém de trança: "Ai, tia Amanda". A bebezoca não sei o quê: "Tia Amanda". Então, assim, a gente criou e aquilo que a gente falou, né, sobre os adultos serem maduros e fazerem um trabalho ali com as crianças. Ela faz um trabalho excepcional com as crianças, então, Ai, que assim, eles não demais. esquecem de mim. O mais velho dela, né, que tem a idade do meu mais velho, eles são melhores amigos, eles estudavam na mesma escola. Então, assim, sei lá, ele caiu o dente dele lá, caiu o dente do daqui, aí eles vão trocando e vão não sei o quê. Ou então do nada eles falam: "Nossa, que saudade do meu melhor amigo". Quem Ah, que é seu essas melhor fases são amigo? demais. O fulano, sabe, assim, então eles não se esquecem, eles têm uma conexão. E aí isso com o tempo foi fazendo um carinho no meu coração, mas assim, lá em 2023, nossa amiga, eu fiquei apavorada. Porque é Seu aquilo, mundo caiu. meu mundo caiu, porque assim, minha mãe é adulta, meu pai é adulto, minha sogra é adulto, meu sogro é adulto, minha cunhada, né, eu fui nomeando, não, essas pessoas conseguem ligar, conseguem viajar, mas a bebezoca, ela não vai lembrar de mim. Eu chorava de soluçar. Aí na semana que eu vim embora, a bebezoca teve febre e tal, a minha amiga estava no trabalho, ela falou: "Amiga, você consegue pegar ela?" Eu falei: "Óbvio". Fui buscar ela na escola, ela voltou, ficou na minha casa a manhã inteira, eu Ai, com que ela e delícia. curtindo. E é o amor da minha vida. Que E tá delícia. enorme agora, vai fazer 4 anos, toda mocinha, e tudo lembra de mim, e fala da titia, então mas é puxado, é puxa Sementinha plantada e é a crescendo sementinha coisas boas. plantada, É. exatamente. E aí essa semana mesmo eu estava falando com a minha amiga Marcela, super amiga, uma das minhas melhores amigas também de colégio, e ela contando, né.
ela tem 2 meninas também, e uma delas tem uma amiguinha no prédio da minha mãe, e a Marcela: "Gente, o que a gente aprontou nesse seu prédio aqui, toda vez que eu venho aqui eu lembro, ai que saudade, tia Suzela, não sei o quê". E ela estava me contando, gente, eu não sei, eu não me lembrava desse fato. Ela imagina eu, virginiana, entrando no seu carro no dia que o João nasceu, que a gente foi de carro, ali na Aham. Promatre, eu falei: "Gente, vai dar uma fortuna esse estacionamento se eu ficar aqui 3 dias". Falei: "Marcela, tira o meu carro daqui". Ela É foi uma lá, fortuna, porque a gente deixou o nosso carro no na Promatre também. é uma fortuna, não é? Eu falei: "Deus me livre ficar pagando tudo isso de Mas estacionamento acho que pra". eles têm um convênio lá para parto, eu não Ai, lembro, amiga, mas eu não sei, eu estava enfim. tão desesperada, eu falei: "Leva o carro". Aí ela, meu Deus, entrou assim, ela: "Não é possível que a Suzana me fala pra eu dirigir esse carro, eu uma virginiana e esse carro sujo, a Suzana pensou em lavar esse carro antes de colocar o filho dela recém-nascido?". Eu estava parindo, Saiu querida. Saiu de lá, pegou o carro, foi lavar o carro. Eu falei: "Marcela, você é louca". E o que ela trazia, assim, ela me trazia marmita. Então, assim, essas coisas que a gente tem construídas ao longo do tempo, dá uma Sim. saudade, e essa despedida, né, você fica assim: "Meu Deus do céu, será que aqui eu vou construir esses relacionamentos que eu tinha? Como que vai ser?", né, você fica, assim, perdido. Ainda mais fazer amizades adulto, né, que é um pouquinho Amiga, mais vamos falar complicado. sobre isso? Vamos. Que difícil. Gente, que pausa, mudando de assunto. Muda inclusive mudando de Gente, assunto. que difícil que é. Não falam sobre isso. É muito difícil você fazer amizade na vida adulta. Por que Porque será? Porque a assim, gente tá mais seletivo também, amiga, porque a eu sou gente não chata. leva jeito, Eu por eu sou chata, eu estou mais também. chata do que eu era. E aí, você eu falo que, assim, tem dia aqui em Madrid tem muitos eventos, né, muitos grupos, muitas coisas e tal. Aí, às vezes, surge um evento, eu falo: vou não. Ah, preguiça. Tem que Vou ter sair que explicar agora? de novo a minha história, vou ter que falar de novo quem eu sou". Aí, esses dias, não sei com quem que eu estava falando, aí a pessoa falou assim: "Grava um vídeo com a sua apresentação, quando a pessoa chegar, você já mostra o vídeo". Aí eu brinquei, eu falei: "Mas por isso que eu fiz o podcast". Quer saber da minha vida? Entra lá, mudando de assunto pode. E lá eu vou Total. falar um montão, vai ficar salvo. Mas é isso, então assim, você tem que eu acho que nessa altura da vida a gente já tá meio que fechado, né, com valores, com coisas e tal. E aí fazer amizade é você realmente começar a contar de novo, você tem que estar eu tinha essa sensação, você tem que estar provando o tempo inteiro quem você é, por que que você tá ali, por que ai, preguiça, cansativo. Mas aí, o spoiler, tá dando certo. Tá dando certo, ufa. Você sabe que eu também, minha mãe fala, a Suzela é restrita, sabe, eu sou restrita com amizades, assim, mas quando entra, eu preciso sentir muito, eu falo: "Nossa, precisa ser muito legal". Às vezes eu erro também, tá, já deixei, mas também sai rapidinho e tá tudo certo, porque a vida é assim, essa construção vai, vem, Sim, sim. né, a gente vai mudando também. Então, eu também tenho um pouco, assim, de preguiça, mas em contrapartida, eu gosto muito de viver o lugar que eu tô. Então, assim, lá em Porto Alegre, fiz as amizades que tem pessoas que eu levo com certeza para o resto da minha vida. E aqui eu cheguei assim, meu Deus, tem a questão da língua também, né, e eu preciso treinar, eu preciso falar, então eu preciso uma hora me conectar com as pessoas. No primeiro mês, eu já fui e me matriculei na escola de espanhol. Por quê? Porque eu queria isso, viver a cidade, sair, me conectar com outras pessoas e falar, tipo: "Nossa, de onde você é, de onde eu vim", mas no intuito de treinar a língua mesmo, sabe. Aham, E me fez um bem danado, sigo fazendo essas aulas até hoje, porque as que salas legal. também às vezes vão mudando, tal. E assim, uma coisa que eu gosto ainda até hoje, depois da aula a gente sempre marca um café. Às vezes até: Ah, "Sai, vamos tomar um café?". E aí você vai, sabe, fazendo essa roda, então tem pessoas que realmente, assim, acabam se tornando, mais próximos, né, sim, isso é sim. Você vai importante. entendendo ali conexões, eh
fugiu a palavra, mas, similaridades que você tem com a pessoa, né, coincidências, enfim. E aí você Afinidades. vai realmente se conectando ou não, né. E eu também e a internet também, de novo, me trazendo, né, hoje a minha melhor amiga daqui, assim, é a Ju, beijo Ju também, falando de várias amigas hoje, eu não posso esquecer de nenhuma gente, pelo amor de Deus, não são tantas assim. Mas a Ju, a gente se conheceu pelo Instagram, assim como a gente amiga, sabe. Não lembro, acho que eu tinha recebido Mas recebidos, uns a Ju, produtos. nossa Ju? Não, outra Ju, Ah, de outra Ju. Málaga, mora em Málaga capital mesmo. E aí eu tinha recebido e marquei esse lugar que me mandou a caixa de produtos brasileiros. E acho que ela seguia, eu não sei como foi, mas apareceu ali e a gente começou a se falar Que constantemente, legal. sabe, assim, de trocas, as pessoas estão vivendo a mesma fase que você, aí Sim, começa a sim, sim. trocar, tal. E a gente também parecida, ela veio porque o marido foi transferido, tem uma filhinha lá que também tem a idade da Nina e do João ali, então tinha muitas coisas que batiam. E eu falei para o Cleiton: "Acho que eu vou chamar ela, né, deixa eu conhecer", "Tá louca? Que chamar? Nem conhece, nunca viu". E o marido dela a mesma coisa quando ela falava: "Tá pirando?". E aí teve o Eu aniversário vou te da contar uma Lalá, que história foi na daqui a pouco. rua, que foi assim, em um buffet, e ela convidou a gente. E a gente começou a se conectar ali na hora, assim, as outras mães até falavam: "Ah, vocês já se conheciam? São douras", Não, "Não, espera aí, acabamos de se conhecer". espera aí, eu não ouvi, eu falei em cima e não ouvi. Ela te convidou para o aniversário da filha? Sim. E vocês Aí não a se gente conheciam? não, não, e a gente, foi um lugar neutro, né, tipo, porque imagina, chamam pra vir em casa, ou ela, os maridos já estavam assim: "Imagina, não sei o quê", e de repente Amiga, é uma bosta, né, imagina. eu tenho uma amiga que também foi Hã. assim. Você Aline, tá brincando. beijo, ela é mãe de gêmeos, ela também começou a me seguir no Instagram. A Aline é uma querida, ela é escritora, ela acabou de lançar um livro Hum. agora, um romance, e ela tem É, livros infantis, ela tem um canal no YouTube também, depois eu vou colocar aqui, né, como eu tô falando, eu vou colocar aqui o coloca, merchan o aí, o Aline. nome é, lógico, lógico, a gente tem que ajudar as Vamos super amigas. ajudar as É a amigas. Raposinho e seus amigos. Vou colocar aqui depois. E aí a gente conversava ali pelo Instagram, tal, também, ela também estava um pouquinho mais tempo que eu, a Aline acho que veio um pouquinho mais tempo que eu e tal. E a gente conversando aí do nada, ela falou: "Dia tal aniversário dos gêmeos, espero Tá vocês brincando, lá". igualzinho. Eu falei: "Tá, vou". E fui. Quando eu cheguei neste aniversário, Jesus. esta pessoa, ela pulou no meu pescoço. Ela falou: "Eu achei que você não vinha". Eu falei: "Olha, se eu te falar que eu nem pensei", eu falei: "Ah, ela me convidou, eu vou". Ela falou: "Eu jurava que você ia pensar, sei lá, que eu ia roubar seu rim, que era um sequestro, que" ela é muito engraçada. Eu falei: "Amiga, nem pensei, eu vim e tal". E assim, as crianças super se conectaram. A história dela é uma delícia, assim, eu adoro a Aline, a gente troca pra caramba. É isso, a gente também se conheceu no aniversário dos filhos dela. Que loucura, Que né. E a doido, vida né? vai acontecendo assim, isso é muito bom, e a Ju hoje é uma pessoa assim, uma rede de apoio também, uma super amiga, os Legal. maridos também, a gente se dá bem, sabe, é tudo e flui, né, é aquilo, a Sim. história da sementinha plantada, E a né. sementinha plantada. E eu acho, amiga, o fato de a gente estar em outro país, eu não sei se eu faria isso no Brasil. É, Eu não com sei se eu certeza faria não. isso em São Paulo, assim, sabe, tipo, ir numa festa, conhecer uma pessoa pela internet. Não. Assim, eu falo acho porque eu não tô lá, né, mas, assim, quase certeza que eu não iria, assim, mas o fato de estar aqui, a gente ganha ou a gente perde, né, um pouquinho desse medo e tal, e a gente vai com medo mesmo, e vai experimentando as pessoas e vai conhecendo. E aí eu acho que a gente entra até nesse assunto sobre as pessoas que entram e as pessoas que saem da nossa vida. As pessoas que saem da nossa vida não é porque a gente não ama mais, porque a gente não gosta mais, ou porque a gente não tá mais priorizando o tempo, mas a gente vai mudando a cada mês, a cada dia, nós somos pessoas diferentes e realmente, às vezes, os nossos interesses, os assuntos que a gente quer falar, isso vai mudando, mas aquelas pessoas estão ainda no nosso coração, a gente ainda tem um carinho por elas. E ao mesmo tempo, por questão de necessidade, por questão de Uhum. sobrevivência,
precisamos de pessoas que estejam no mesmo não só no mesmo ambiente, mas no mesmo ritmo, no mesmo Com os mesmos interesses ali nos naquele mesmos interesses, momento. né. A gente fala muito sobre É, maternidade, sobre imigração e tal, não é que eu só falo sobre isso, mas é o meu assunto atual, é o meu assunto, né. Esses dias eu estava falando de novo com a Dai, beijo amiga, e ela falou: "Amiga, eu fico", ela é maravilhosa, ela falou: "Eu fico tão feliz por você ter pessoas aí que você ame, que você confia e que você pode falar sobre assuntos que eu não posso te ajudar". E aí eu virei pra ela e eu falei: "Amiga, mas mesmo você não sendo uma mulher imigrante, você consegue me acolher de uma forma tão gostosa e tão bonita, mesmo não fazendo ideia do que eu tô passando". Então é sobre isso, né, então às vezes a gente não faz ideia, mas a gente consegue ajudar, a gente consegue acolher. E ela é essa pessoa que mesmo não fazendo ideia, ela consegue me acolher. Mas em contrapartida ela tá super feliz, porque hoje sim, eu tenho as minhas irmãs daqui, a minha rede de apoio, a minha comunidade. E é isso, é natural que eu esteja mais próxima dessas pessoas do que de outras, e tá tudo sim. bem. Vamos ser maduros, né, em relação a isso. E você Mas é também fez amizades, assim, saindo muito para parquinho, que você já falou em algum episódio aqui, né. muito para Isso no parquinho. começo também é muito importante para você ir criando, assim, suas É. raízes nesse novo local, Amiga, né. mas eu demorei. Assim, essas É amizades de mesmo? parquinho elas eram super rasas, super rasas. Aham. Porque é aquilo, eu estava num bairro que ainda não era o bairro que eu moro. Então, assim, eu ia pra parquinho, tal, tirava dúvidas ali de escola, perguntava sobre coisas e tal, eles iam me ajudando. Tem até uma família muito querida que a gente encontrou com eles um ano depois que a gente mudou pra lá, e eles têm um filhinho chamado Daniel. Então a gente gravou ali, eles foram super queridos, assim, com a gente, comigo, né, que frequentava ali o parquinho, mas eram amizades super rasas, não eram aquelas amizades que me davam conforto, não eram aquelas amizades que me davam segurança como são essas amizades que eu tenho hoje. Eu não entrei em grupo, eu não sei como é que é aí na sua região, mas aqui tem um grupo pra cada coisa. É o grupo de mulheres, é o grupo de não sei o quê, é o grupo do desapego, eu tô querendo sair de um monte deles, mas assim, eu Sabe o que eu demorei faço? Eu muito. silencio todo Não, assim, os eu meus tô em os meus 2. estão silenciados, só que eu Ai, eu tenho toque que eu vejo lá que tem no 100 não também. sei quantas conversa pra não ler, eu Mas eu me dão entro e nem leio. eu também, Não eu também. gosto. Ai, não tenho Tem um paciência. super legal que fala sobre viagens, dicas e tal, esse eu não saio por nada, porque é um conteúdo muito riquíssimo lá, mas tem os outros que eu tô ficando com preguiça, tô quase saindo. Mas assim, eu demorei Aham. muito pra entrar nesses grupos. Eu tenho um grupo com mulheres do Brasil, com mães aqui com mulheres brasileiras que moram aqui, não só aqui em Madrid, tem uma que mora em Portugal, tem outra que mora mais para o norte e tal, mas a gente faz essa mescla gostosa. E eu sei o quanto ajuda o grupo, porque muitas meninas já estão no grupo e ainda estão no Brasil. Mas desde o Brasil elas já estão tirando dúvida, elas já perguntam de bairro, e as meninas do meu grupo são umas fofas, e uma acolhe a outra e ajuda e tal. Mas eu não entrei em grupo, então eu demorei para começar a ter contato com as pessoas, a começar o que me trouxe essa: "Ah, vai ter um evento. Ah, vai ter uma palestra. Ah, vai ter não sei o quê", foi o Instagram. Porque eu já estava ali no Instagram, estava crescendo, aí eu estava em alguns Instagrams específicos de brasileiros, e aí eu vi os convites, eu ia, me enfiava e participava. Só que eu chegava nesses lugares, todo mundo já se conhecia, porque estava no grupo A, no grupo B, no grupo C, eu Meu falei: Deus. "Gente, onde eu estava?". Aí eu comecei a entrar em grupos. Mas é uma opção, é uma ferramenta aí que a galera usa muito, né. Eu confesso que eu tenho um pouco de Bastante. preguiça de alguns grupos, né, uns grupos muito Também, também. grandes, mas que ajuda. Não, acho que é legal também, às vezes, manter, porque, indicação de alguma coisa, quando você entra, você não conhece Muito. muita coisa, então até, né, você se situar, e o que é ruim, "Ai, não pego pra mim", às vezes eu tenho preguiça disso, sabe, a pessoa quer falar da vida dela inteira ali, não é só um grupo de, hã, Amiga, é o ego. pode ser, né. Tem um
minhas amigas que me conhecem sabem de que grupo que estou falando. Tem um grupo Ai, aqui, é polêmico isso, hein, é amiga, vou ser polêmico, cancelada. eu não saio dele pelo entretenimento, porque tem baixaria no grupo. Mas Ai, por quê? coisa Porque é o feia. ego. É assim, às vezes lá no meu grupo, sei lá, hoje mesmo a gente estava falando sobre vacina da gripe e tal. Aí uma já falou uma informação, a outra já ligou no postinho, já trouxe outra, sabe assim, uma vai ajudando a outra, uma delícia. Aí neste outro grupo, neste polêmico, é assim, fulano falou uma coisa, aí tem uma pessoa específica que ela precisa responder tipo, eu falei uma coisa no meu grupo porque eu achei interessante e falei lá. Aí neste outro grupo tem uma pessoa que ela tem que falar em tudo. "Ai gente, não sei o que, o Covid". "Ah, porque o Covid não sei o que, não sei o que lá". "Ah, porque a vaci". Ela é a dona do grupo. Aí Mas sabe, sabe o é que a eu vejo também? Que às vezes as pessoas são tão preguiça. carentes, algumas vieram pra cá há muito tempo, então Essa pessoa não tá aqui tiveram esse bastante tempo. é, eu imagino, porque a gente já vai conhecendo os perfis, já vai: essa daqui é que tá não sei quanto tempo", mas eu acho que também tem isso, né, é uma carência que, preciso pertencer e tem Não, aquela também, e acabei eu que tá sei muito tempo mais do "Ah, é que porque você tá vocês. aqui há 2 anos". Exato, Quando você tiver ai, exato. É preguiça. complicado, preguiça. Pregui Mas faz Mas parte. é bom porque a gente já sabe que a gente, assim, não é um tipo de amizade que eu quero, não é um tipo de pessoa que eu vou levar É, pra minha casa, isso aí. não é um tipo de pessoa que eu vou marcar pra sair pra beber, sabe, assim. Eu essa semana eu saí pra beber com umas amigas que não são do meu grupo do dia a dia. São mulheres que têm filhos mais velhos, então elas estão com filhos ali com 14, 17, 19, então assim, eu brinco que elas vêm do futuro, né, quando a gente sai junto. Mas são amigas que têm um papo delicioso, que têm uma conversa boa, que têm uma risada gostosa. Então eu tenho alguns eu fico ornando entre alguns grupos, mas assim, eu sinto que eu já não estou mais tão disponível para fazer mais tantas amizades. Eu acho que eu já tô mais limitada, eu acho que eu já tenho um círculo gostoso, uma rede de segurança boa. Tô falando que eu não vou fazer mais amigos, não é isso. Mas aquela disposição e aquela coisa que eu tinha que ter mais lá no começo, eu acho que eu já não Sim. tenho mais. Agora eu voltei a ser preguiçosa, né, São as fases, né, faz eu já tenho parte. os meus poucos e bons que eu gosto ali, que eu já sei até onde eu posso ir, em que momento que eu posso ir e pedir, sabe, assim? Então eu já tô mais tô preguiçosa de novo. São fases. Acho que e é É, bom, a gente passa por isso e vai compartilhando. Ah, eu queria muito dedicar esse episódio, então, às minhas amigas queridas que foram, ah, assim, muito, muito importantes nessa fase. Vou falar o nome sim. delas aqui de novo para mostrar o quanto eu amo. Eu não sou tão carinhosa assim, tá, gente? Então Olha, valorize, então sabe. valorizem meninas. Carolzita, Caruru, família dela toda, amo de paixão. Julinha, minha vizinha amada, amiga. Ai, como a gente se divertia entrando na Zara, indo na feira do condomínio. Ai, sim, sinto muita falta disso, sabe, aqui. Camilinha, já veio aqui me visitar também, isso é Hum. ótimo, sabe, a gente fica: "Ai, que legal". Marcela, tenho falado bastante com ela ultimamente por telefone e tem sido maravilhoso. Tem a Tassi, ela eu falo menos, mas sabe aquela amizade desde sempre? Ela é madrinha da Nina, e eu fico vibrando pelas conquistas que eu vejo. Ela é uma baita profissional, assim, uma mulher maravilhosa. E eu fico babando também, amo a família dela, morro de saudade dos meus vinhos com ela, em família, com os maridos, em casa, das tábuas de queijo, sabe? Eu sinto muita saudade disso. Que gostoso. Ai, gente, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, assim, que foi muito, muito importante nesse finalzinho, assim, Sim. sabe, que me ajudaram muito nessa mudança. Eu Então acho que dedico a vocês esse tem episódio. muitas outras, né. Eu não vou me atrever a falar nomes, amiga, porque eu vou esquecer. Minha memória tá Ai, pois assim, é, eu fui ousada aqui, né, porque com foi, certeza tem mais, mas é que foi assim, ousada. essas precisava, Mas eu acho precisava. que eu posso citar os grupos, assim, né, eu tenho um grupo de amigas que são mulheres dos amigos do Daniel, então, assim, a gente tem um grupão delicioso, então, até hoje às vezes a gente fica um tempo sem se falar, mas
aquele carinho, aquela conexão, é sempre uma delícia. Então elas foram super ali: "Não, vai dar tudo certo, vocês vão vencer, vocês vão conseguir". Então são minhas amigas, algumas delas são até madrinhas minhas de casamento. Uma delas já veio para cá também, então tenho esse grupo, muito forte. Tem outras amigas que a gente se conectou praticamente no ano que eu me mudei para cá, porque os nossos filhos estudavam na mesma escola, então o Antônio estudava com as filhas delas, então eu falo que naquele começo eu tive o suporte delas, assim, online, foi assim, foi gigantesco. Tê-las ali, elas foram meu colo, em momentos que elas não faziam ideia do que eu estava passando e eu chorando e elas: vai dar tudo certo". Uma delas veio pra cá, foi fazer uma viagem pra Londres, depois veio, ficou com a gente aqui em casa, foi super especial tê-la aqui também. Amigas da vida, né, amigas que a gente às vezes, vai se perdendo com o tempo, né, mas aí naquela intensidade do "tô indo embora, meu Deus", a gente se reconecta e tá com uma É, amizade gostosa até hoje. Então é isso, gente, a nossa distância não significa que o nosso amor diminuiu ou que o nosso amor mudou, a gente sempre vai ter essas pessoas num lugar muito especial na nossa vida. Pelas histórias que tivemos, pelas memórias que tivemos, mas infelizmente com o dia a dia, com a nossa rotina, a gente sabe, que são outras. Elas também estão mudando, a vida delas também está mudando lá no Brasil, então é injusto a gente cobrar e querer ter essas pessoas, né, full time com a gente ou enfim. Tenho muitas pessoas, assim, tenho uma amiga 2 amigas de infância, uma desde pequena, outra da época da escola, que inclusive é madrinha de consagração do Antônio, mas são a gente s o carinho e o amor não mudou. O que mudou é a intensidade das conversas, do dia a dia, é. mas Eu gosto de normalizar a amizade sem manutenção, total. sabe. Eu amo isso, acho prático. E você falou de grupos, tem o grupo da escola, das crianças, das mães da classe da Nina e da classe do João também fizeram várias despedidas gostosas, legais, então é isso, né. E que delícia falar nesse episódio, a gente mudou de Amei. assunto. Mudamos bastante de assunto Que a neste gente episódio. continue mudando de assunto. E até o próximo episódio. Até. É uma dita, adorei. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Até o próximo. Su, Beijos. beijo.